Boa tarde, meus amores! Vamos então para a nossa apostila de português, lá da página 11 até a página 14. Vamos dar continuidade à leitura do nosso conto. Qual é o nome do nosso conto que nós estamos lendo? Nós lemos a parte 1 e a parte 2. O nome do conto é Quando Fiz 7 anos. Vocês peguem lá na página 11. Mas antes, vamos relembrar aqui um pouquinho do que é um conto e também fazer um breve resumo do que aconteceu até agora no conto que nós lemos. Então, o conto é uma narrativa de ficção, não é real, que, em geral, apresenta poucos personagens. Podemos ver isso no conto que nós estamos lendo, porque tem apenas o avô, o tio, a mãe, o pai e o filho. Então, são poucos personagens, porque os amigos que foram na festa não são citados os nomes. Então, e também o tempo é curto, não é uma história muito longa e acontece em um pequeno um curto espaço de tempo e também em poucos espaços. Não tem muitos lugares na história. Nós apenas vimos ali que tem a casa do avô e a casa do neto. É ali onde acontece toda a história. E o que nós já aprendemos sobre esse conto que nós estamos lendo? Então, o menininho, que não tem o nome dele na história, porque ele é um narrador da história, ele é um narrador personagem. Ainda não foi citado o nome dele na história. Ele vai fazer aniversário. E ele tem um avô muito querido, que sustentou toda a família com uma loja de eletrodomésticos que ele tinha. Só que os anos foram passando, ele foi envelhecendo e essa loja fechou. Ele acabou indo morar com um de seus filhos e montou no fundo lá dos quartos onde ele dorme uma pequena oficina. No dia do aniversário lá do netinho, ele convidou o avô para ir. O avô se desculpou, dizendo que não iria e que o netinho não reparasse e deu a ele um presente. O menino ficou muito empolgado com aquele presente. Ele foi para casa todo feliz e saltitante para abrir logo e ver o que ele havia ganho do seu avô. Mas ele não ficou muito feliz com o que ele tinha ganho. À primeira vista, ele achou que era um relógio, mas o pai dele disse que era uma bússola, mas que era uma bússola quebrada, que aquela bússola estava estragada. Imagine só como ele ficou triste. E agora vamos ouvir a parte 3 da história para saber mais um pouquinho o que aconteceu nesse conto. Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando, e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que com uma bússola perfeita não aconteceria aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Magnetismo? Eu perguntei. O que é magnetismo? Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do meu peito e ia tomando conta de todo o meu ser. Essa aqui não serve para nada, meu pai tornou a dizer, e me entregou a bússola de um jeito que era quase como se dissesse: pode jogar isso fora. Os dois, meu pai e minha mãe, foram cuidar de suas obrigações cotidianas e me deixaram ali, no meio da sala, com aquela coisa na mão, aquele objeto inútil. Então, minha dor começou a ser substituída por uma sensação de logro, uma sensação de ter sido enganado, de que meu avô me fizera de bobo, abusara de mim por eu ser criança e não entender das coisas. Eu, que gostava tanto dele, que o ajudava na oficina, que... Aí me veio uma raiva imensa que me levou de repente até o jardim de casa, de onde eu iria atirar a bússola na rua para que ela se espatifasse e fosse esmagada
pelas rodas dos carros que passavam. Eu já ia atirá-la, quando, sem saber por quê, não o fiz. Olhei-a novamente em minha mão. As letras bonitas e grandes, a estrela, a agulha, com o barulhinho, e minha raiva foi diminuindo. Confuso, sem saber o que fazer, voltei para dentro com a bússola. Guardei-a então no lugar mais escondido de meu quarto, o fundo da última gaveta da cômoda, e voltei minha atenção para outras coisas, naquele dia tão importante para mim. À noite, a festinha do aniversário, bolo, biscoitos, docinhos, salgadinhos e guaranás. A casa se encheu de amigos e parentes, e minha cama se encheu de presentes. Um revólver de espoleta, um jogo de sorte, um quebra-cabeça de madeira, uma bola de borracha, um livrinho de história infantil. A bússola, guardada lá onde eu a pusera, nem de longe pensei em colocá-la na cama, junto aos demais presentes, estes novos, interessantes, alguns caros. Vocês viram aqui na parte 3 o que o menino sentiu quando ele descobriu que a bússola que ele havia ganho do seu avô não funcionava. O pai dele explicou que a agulha estava quebrada, que a bússola fazia um barulhinho, o qual não poderia existir se ela estivesse funcionando corretamente, e que também ela funcionaria por magnetismo. E ele também ficou muito chateado em saber que a bússola não funcionava e decidiu que iria jogá-la fora. Foi até a varanda lá e pensou em jogá-la na estrada, para que ela fosse esmagada pelos carros. Mas alguma coisa dentro dele fez com que ele mudasse de ideia. Então, ele não jogou a bússola, entrou com ela para dentro, guardou no fundo da última gaveta lá da cômoda e foi se preocupar com outras coisas. Aos poucos, a raiva dele em relação ao presente quebrado que ele havia ganhado do avô foi passando. Ele se sentiu enganado, achou que o avô fez ele de bobo e foi curtir a festa. Ele ganhou vários presentes muito legais que ele cita ali no conto. Ficou muito feliz com a festa que ele teve, mas nem pensou em colocar a bússola que ele havia ganho junto com os outros presentes. Agora, de acordo com essa terceira parte do conto, vamos responder ali as questões da página 12, contextualizando um pouquinho sobre o conto que acabamos de ler. Releia este trecho, vou colocá-lo aqui embaixo. Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do meu peito e ia tomando conta de todo o meu ser. A fala do menino ali, do narrador. E o pronome ele, nesse trecho aqui, ele se refere a que personagem da história? Quando ele diz, ele novamente me explicou. De quem que ele está falando? A quem se refere esse pronome ele? Ao pai do menino, porque era o pai do menino que estava explicando o que havia acontecido com a bússola, por que ela estava estragada, por qual motivo ela não funcionava. Então, ao pai do menino, o pronome ele, ali naquele trecho, está se referindo ao pai do menino. Letra B, porque o menino quase não escutou a explicação, porque ele começou a se sentir mal, ele não conseguia se concentrar, porque ele começou a ficar bravo, começou a sentir uma raiva. Então, ele já nem prestava mais atenção no que o pai falava para ele. Então, lá na letra B, ele não conseguiu se concentrar porque começou a se sentir mal. Letra C, em sua opinião. Então, ela é pessoal. Cada um vai marcar a alternativa que se encaixe com a opinião de vocês. Qual era o sentimento que tomava conta do menino naquele momento? Qual era o sentimento que ele começou a ter
Depois que o pai começou a explicar que aquela bússola não funcionava, dando a entender que a única coisa que poderia ser feita com ela era ser jogada fora. O que vocês acham que ele sentiu? Ele sentiu angústia? Ele sentiu saudade? Ele sentiu raiva? Ou ele sentiu tristeza? Podem marcar quantas alternativas vocês considerarem correta, relacionado ao sentimento do menino. Você já se sentiu assim alguma vez? Já se sentiu angustiado? Já se sentiu bravo, chateado? Ou então alguma angústia, alguma coisa assim que apertava o coração, que parecia que não ia mais passar? Acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez, né? Mas graças a Deus sempre tudo passa. Número 14. Qual foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava? O que ele decidiu fazer? Ele sentiu vontade de atirá-la na rua para que se espatifasse e fosse esmagada pelos carros. Essa foi a vontade ali momentânea que ele sentiu. Mas ele, por algum motivo, ele decidiu não jogá-la na rua. Número 15. E você? O que faria se estivesse no lugar do personagem? Se estivesse ganhado uma bússola quebrada ou qualquer outra coisa quebrada? Mas assim, do avô, de alguém que é muito especial para vocês. O que vocês fariam com esse presente que vocês ganhariam? E, pessoal, então, cada um responde o que faria se ganhasse um presente estragado ou quebrado. Número 16. Antes de ler a última parte do conto, releia os trechos das páginas anteriores. Agora, escreva com suas palavras. Então, antes de ler o final do conto, ali a parte 4, vocês devem, de acordo com o que a tia já falou aqui no início da aula, retomando um pouquinho da história, parte 1, parte 2, parte 3, escrever como que vocês imaginam o final dessa história. O que vocês acham que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa com o neto, com o avô, com os familiares? Será que essa bússola volta a funcionar? Será que ela tem conserto? Não sei, é a opinião de vocês. O que vocês imaginam para o final deste conto? Após vocês terminarem de escrever, pausei o vídeo para fazerem isso, daí vamos para a parte 4 da história, tá bom? Então, acompanhe agora com a tia a última parte da nossa história. Vamos ver qual foi o desfecho de tudo isso. O que aconteceu? O aniversário passou. Os dias comuns voltaram, mas uma decisão eu tomara em meu íntimo, sem comunicá-la a ninguém. Eu não iria mais ao meu avô. Não iria. Nunca mais. Algum tempo depois, talvez um mês, meu tio, sempre muito ocupado e quase não ia à nossa casa, apareceu lá para conversar sobre um assunto com meu pai. Ao me ver, ele disse: "Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa? Seu avô pergunta sempre por você. Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá." Eu balancei a cabeça, mas não disse nada, nem que ia, nem muito menos, porque não estava indo, e de modo algum que eu não iria mais. Mas fui, um dia acabei indo. Cheguei, encontrei o portão aberto e fui entrando, até a área do fundo, para onde dava o quartinho, a oficina. Aproximei-me sem fazer barulho. Meu avô estava lá, mas dormia, sentado na cadeira, a cabeça tombada ao peito, segurava no colo os óculos. Um pequeno movimento e eles caíram no chão, de ladrilhos certamente se quebrando. Cheguei perto e pus de leve a mão em seu braço. "Vô", eu disse. Ele não se mexeu. Com todo cuidado, retirei de sua mão os óculos, e eu os depositei na mesa. Depois fiquei observando-o um pouco, e aí peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. Então, com o mesmo silêncio com que chegara, eu fui embora. Poucos dias depois, eu entrava para a escola, novidade que ocupou inteiramente o meu tempo e a minha cabeça.
No mês seguinte, meu avô adoeceu, de repente, e veio a falecer, sem que eu tornasse a vê-lo. Os anos se passaram, cresci, fiquei moço, casei, tive filhos. Meus pais já morreram, meu tio também. Muita gente daquele tempo já morreu. Os presentes que eu ganhei aquele dia, quando eu fiz 7 anos, só restou um, este que eu vim guardando comigo ao longo dos anos e em todos os lugares onde eu morei. Uma velha bússola estragada. Engraçado, não é? Agora nós concluímos o nosso conto. O que vocês acharam do final dessa história? Ela foi parecida com o final que vocês escreveram? Então, o que aconteceu aqui na parte 4? O tempo passou ali, passaram-se alguns dias e o tio, ele foi até a casa lá do sobrinho e perguntou porque ele não tinha ido mais até a casa dele para visitá-los, que o avô gostava muito dele e sentia saudades. O menino desconversou e não falou nada, nem que ia nem que não ia. Mas um belo dia ele decidiu ir. Ele foi até lá, foi até o quartinho do avô, mas o avô estava dormindo. Mas ele deixou lá, ele modificou o tamborete de lugar e assim o avô saberia que ele esteve lá, depois que acordasse. Tempo depois, o menino começou a ir para o colégio, tendo menos tempo ainda para visitar o avô. E os anos se passaram, algum tempo se passou e o avô veio a falecer. E ele nem foi se despedir. Ele cresceu, ele se casou, teve filhos, formou a família dele, os pais, os tios, também já haviam falecido. Mas, de todos os presentes caros, maravilhosos que ele havia ganho lá naquele tão importante aniversário de 7 anos, o único que ele guardou até os dias dele, lá os dias atuais da história, era a velha bússola estragada do avô. Por que será que ele nunca se desfez desse presente, já que ele não tinha utilidade? Vamos descobrir respondendo às questões da página 17. Releia este trecho, esse que está aqui embaixo. Depois, fiquei observando um pouco, e aí peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. Primeira pergunta. O que o menino imaginava que o avô entenderia? Por que ele imaginou isso? O menino concluiu que, colocando o tamborete onde ele sempre colocava, seu avô entenderia que ele estivera lá enquanto ele dormia. Como era um lugar onde o neto sempre se sentava, mesmo o avô estando dormindo, ele colocou o tamborete naquele lugar. Então, quando o avô acordasse, ele saberia de alguma forma que o neto esteve lá. Número 18. Porque entre todos os presentes, os novos, aqueles muito interessantes e os bem caros que ele havia ganho no aniversário, o narrador, ele guardou apenas a bússola estragada do avô. Por que será? É porque ela tinha um valor emocional, tinha um valor afetivo para aquele neto. Por quê? Porque ele havia ganho do seu avô. Era algo muito importante para ele, embora não funcionasse. Então, porque ele tinha um valor afetivo, pois era um presente lá do seu avô. Número 19. O narrador do conto, quando fiz 7 anos, é uma criança ou um adulto? Explique como você chegou a essa conclusão. O narrador, ele já é adulto. O que ele está fazendo? Ele está contando uma história sobre a infância dele, de quando ele completou 7 anos. Como nós sabemos que ele é um adulto? Porque ele fala que ele cresceu, que ele se casou, que ele teve filhos. Então, se ele está contando uma história dele, para ele ter chego nessa parte da história, ele já tem que ser adulto. Então, é um adulto contando suas memórias de infância.
Número 20. Vocês comparem o final da história de vocês com o final do conto. Teve alguma coisa parecida? Vocês imaginaram que isso ia acontecer? Que o avô dele ia falecer e que ele teria guardado como lembrança, o único presente que ele guardou foi a bússola estragada do seu avô? Então, só comparem lá, leiam os dois finais, façam essa comparação. E no caderno de caligrafia, eu quero que vocês copiem o que é um conto. Isso que está escrito aqui do ladinho, é bem curtinho, vocês copiem lá no caderno de caligrafia, fazendo uma letra bem bonita. Então, até a nossa próxima aula de amanhã, um grande beijo, tchau, tchau!